dia a todos que assistem o culto nesta manhã. Saúdo fraternalmente, desejando que a paz de Deus seja com cada um. Realizamos este culto em nome de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E saúdo a todos com as palavras do salmista no Salmo 45, o versículo 2. O salmista canta ao ungido de Deus: Tu és o mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Este é o domingo onde que nós lembramos a transfiguração de nosso Senhor, onde que nós como cristãos lemos estas palavras do salmista como se referindo a Jesus Cristo, o mais formoso dos filhos dos homens. Nos lábios de Jesus extravasou a graça, por isso Deus abençoou Jesus para sempre. Ouvimos o primeiro hino desta manhã: Vem Espírito Divino. A inclinar sua cabeça em respeito a Deus para orar, fazendo a sua confissão de pecados em pensamento a Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, diante de Ti, cada um de nós chega neste momento, colocando em humildade aos Teus pés a nossa culpa e o nosso pecado. Nós sabemos que transgredimos os Teus mandamentos, que não andamos na luz de Teu Filho, Jesus Cristo. Tu nos conheces até o nosso último fio de cabelo e sabes muito bem onde nós caímos em tentação, onde nós pecamos. Nada podemos esconder de Ti. Por isso,
em sinceridade de coração, confessamos os nossos pecados que cometemos em palavras, pensamentos, ações e omissões. Perdoa-nos por amor de teu Filho Jesus Cristo, que pagou por nossos pecados na cruz e nos prometeu a sua libertação, a sua graça para cada um de nós. Amém. E a todos que se arrependem sinceramente, gostaria de lembrar as palavras do salmista que diz: então eu confessei o meu pecado, eu não escondi a minha maldade, resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. E tu perdoaste todos os meus pecados. E este perdão anuncio a você que se arrepende sinceramente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, quando nós nos dirigimos a Ti em oração, as nossas primeiras palavras são de louvor e gratidão a Ti, por Teu amor, por Tua bondade, por Tua misericórdia. Nós Te louvamos porque Tu tivestes misericórdia de nós, seres humanos pecadores, não nos deixastes perdidos para a eternidade, nos enviastes Jesus Cristo para a nossa salvação. Nós Te somos gratos, que dia a dia Tu nos sustentas, Tu nos carregas, através das tantas dificuldades que temos nesta vida aqui na terra. Te agradecemos que Tu também nos proporcionas momentos de alegria e de felicidade nesta vida aqui na terra. E assim nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, sabedores de que Tu nunca desistirás de nos mostrar o bom caminho e que nunca nos deixarás a sós. É em nome de Teu Filho Jesus Cristo que oramos. Amém. Nós queremos ouvir o próximo hino da nossa celebração de hoje, ontem, hoje e para sempre. E nós queremos ouvir o texto bíblico de hoje, de acordo com o Evangelho de Mateus, capítulo 17, que nos narra a transfiguração do Senhor. Diz o texto: 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro, os irmãos Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. Seu rosto ficou brilhante como o sol.
as suas roupas ficaram brancas como a luz. E os 3 discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: como é bom estarmos aqui, Senhor. Se o Senhor quiser, eu armarei 3 barracas neste lugar, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. Enquanto Pedro estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu, e dela veio uma voz que disse: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Escutem o que ele disse. Quando os discípulos ouviram a voz, ficaram com tanto medo que se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Jesus veio, tocou neles e disse: levantem-se, não tenham medo. Então eles olharam em volta, não viram ninguém, a não ser Jesus. Quando estavam descendo do monte, Jesus lhes deu esta ordem: não contem para ninguém o que viram, até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Este é o relato da transfiguração de Jesus, de acordo com o Evangelho de Mateus. E o texto bíblico que serve de base para a nossa reflexão nesta manhã está em 2 Pedro capítulo 1, versículos 16 a 19. Nós não estávamos contando coisas inventadas quando anunciamos a vocês a vinda poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo, pois com os nossos próprios olhos nós vimos a sua grandeza. Nós estávamos lá quando Deus o Pai lhe deu a honra e a glória. Ele ouviu a voz da suprema glória dizer: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Nós mesmos ouvimos esta voz que veio do céu quando estávamos com o Senhor no monte sagrado. Assim, temos mais confiança ainda na mensagem anunciada pelos profetas. Vocês fazem bem em prestar atenção nesta mensagem, pois ela é como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e a luz da estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Até aqui estas palavras de 2 Pedro, e felizes somos nós se ouvimos estas palavras, as guardamos em nosso coração e nelas acreditamos. Amém. Irmãos em Cristo, a mensagem do Evangelho que pregamos não é mentira, não é um mito produzido pela nossa imaginação humana. Não estamos contando coisas inventadas, não são fábulas engenhosamente inventadas. Os discípulos viram a transfiguração de Jesus. Este é um fato verdadeiro, não uma mentira. É isto que diz o texto de 2 Pedro que acabamos de ler. É esta a tônica do texto de 2 Pedro. Precisamos lembrar neste momento que desde o início a fé cristã encontra dificuldades, é acusada de falsos boatos. Todos nós conhecemos a história e também a primeira acusação que aconteceu quando Jesus ressuscitou. Os soldados que guardavam o túmulo de Jesus foram subornados, foram orientados pelos chefes dos sacerdotes, pelos líderes judeus, para dizer que os discípulos vieram à noite e roubaram o corpo de Jesus, enquanto os soldados estavam dormindo, pois haviam pegado no sono durante a guarda.
No tempo em que a segunda carta de Pedro foi escrita, por volta do ano 150 depois de Cristo, havia outros desafios para os cristãos. O primeiro desafio era a gnose ou o gnosticismo. Havia um grupo dentro dos próprios cristãos que era adepta do gnosticismo. Surgiu pelo ano 100 depois de Cristo. Este grupo dizia que baseava a sua doutrina em revelações do Espírito. Para os gnósticos, o Antigo Testamento deveria ser eliminado da fé cristã, uma vez que Jesus havia aniquilado o Deus do Antigo Testamento. Também diziam que Jesus não tinha sido crucificado de verdade. Quem morreu na cruz foi um sósia dele. Segunda questão e adversidade era um homem que se chamava Marcião, um líder cristão que viveu do ano 85 ao ano 160 depois de Cristo. Ele não respeitava as tradições do Antigo Testamento, atacava e ridicularizava a criação, a história da salvação de acordo com o Antigo Testamento. Concluiu que muitos dos ensinamentos de Jesus Cristo eram incompatíveis com as ações de Deus no Antigo Testamento e, portanto, o Deus a quem Jesus se referia não era o Deus do Antigo Testamento, deveria ser outro Deus. Marcião afirmava que Jesus era o Filho de Deus Pai, mas entendia a encarnação de maneira docética, ou seja, de que o corpo de Cristo era apenas uma imitação de um corpo material. A terceira dificuldade enfrentada pelos cristãos era o montanismo. Era um grupo que surgiu por volta do ano 156 depois de Cristo, a partir do batismo que realizava uma pessoa chamada Montano, na cidade da Frígia, na Ásia Menor. Este grupo defendia o êxtase, o falar em línguas, como aquilo que identificava a verdadeira igreja. Assim, a carta de Pedro precisa combater estes grupos e estas doutrinas que se alastraram dentro do cristianismo das comunidades. E o que faz esta segunda carta de Pedro para combater estas falsas doutrinas? Ela volta à origem, volta ao Evangelho e pergunta: o que foi vivido por Jesus? O que foi ensinado por ele? É isto o que vale, não o que foi inventado por outros. E este texto de 2 Pedro vai combater especificamente os gnósticos e Marcião. Ao colocar Jesus junto com Moisés e Elias, 2 Pedro vai afirmar que não se pode jogar fora o Antigo Testamento, que o Deus a quem se refere Jesus é o Deus testemunhado no Antigo Testamento. Primeiro, Jesus é aquele que veio para cumprir a lei que foi dada por Deus a Moisés. Moisés é o representante em excelência da lei de Deus e tinha uma proximidade tão grande com Deus que Deus mesmo se encarregou de fazer o seu sepultamento. Quem mais teve este privilégio? Jesus também é identificado com Moisés, porque Jesus é visto como o novo libertador. Ele não veio libertar Israel de uma escravidão humana, mas da escravidão do pecado e da morte. E não só libertar a Israel do pecado e da morte eterna, mas toda a humanidade. Segundo,
ao colocar Jesus junto com Elias, 2 Pedro diz que Jesus é aquele de quem os profetas do Antigo Testamento falam. Ele é o Messias que deveria vir ao mundo. Elias representa todos os profetas do Antigo Testamento. A volta de Elias era inclusive esperada, conforme diz Marcos capítulo 9, e João Batista e Jesus foram confundidos com Elias. Com estas constatações acerca do texto bíblico de 2 Pedro, do contexto histórico que o envolve, vemos que a questão de ideologias, interpretações erradas, que divergem daquilo que a própria Sagrada Escritura diz, não são novidade na fé cristã, não são privilégio nosso dos cristãos do século 21. Desde o início do cristianismo foi preciso combater desvios. Nossa igreja de confissão luterana é fruto do combate aos desvios do Evangelho de Jesus Cristo no século 16. Tanto no tempo de Pedro como hoje é preciso sempre voltar a Cristo, voltar ao Evangelho, voltar à Escritura para combater os desvios. Eu gostaria ainda de colocar um fato histórico que não é muito comentado nem lembrado entre nós cristãos. O pastor Eloir Weber lembra desse fato em seu comentário ao texto de 2 Pedro. Ele lembra que o Evangelho de Jesus Cristo cresceu no meio urbano, nas cidades. O apóstolo Paulo levou o Evangelho para muitas cidades na Ásia Menor, indo até Roma. Os apóstolos firmaram a sua base na cidade de Jerusalém. E o pastor Eloir Weber caracteriza a cidade com as seguintes palavras: a cidade tem encantos, atrai. Ela é um lugar de seres humanos com os seus pecados, limitações, chagas e angústias. Aliás, a cidade tende a ressaltar o que há de mais humano, ou seja, o individualismo, a busca por espaço e sobrevivência a qualquer custo. O pecado pode ser vivenciado de forma mais livre, porque a vida é menos controlada. Migrar para a cidade é viver de forma emancipada. A cidade concentra mais o pecado porque concentra pessoas. Na realidade, a cidade pode multiplicar o pecado, constituir uma imagem do mal. E neste contexto urbano, assim caracterizado pelo pastor Eloir Weber, ele diz que a igreja precisa falar para adultos. A igreja precisa ser capaz de provocar uma verdadeira e constante conversão nos adultos. Ora, como a igreja deve falar aos adultos? Ou até mesmo para as crianças? Como a igreja, como os cristãos vão provocar uma verdadeira e constante conversão nas demais pessoas? O texto de hoje de 2 Pedro ensina a você, ensina a mim, ensina a igreja. Voltar sempre ao Evangelho, ou em outras palavras, não se afastar jamais do Evangelho, como fez o gnosticismo ou mesmo o Marcião. O gnosticismo e Marcião se distanciaram da Sagrada Escritura. Não se afastar do que Jesus viveu e ensinou é o que nós devemos fazer. Do que Jesus é, segundo o seu testemunho na Sagrada Escritura.
Ele é o Filho de Deus, nosso Salvador. Como bem nos testemunharam Pedro e Marta no Evangelho de Marcos e de João, quando foram perguntados sobre quem era Jesus, Pedro e Marta responderam: Tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Esta é a nossa tarefa, esta é a sua, esta é a minha tarefa, a nossa missão, a missão da nossa igreja. Voltar sempre ao Evangelho, permanecer sempre fiel às Sagradas Escrituras e assim, fiéis às Sagradas Escrituras, fiéis ao Evangelho, testemunhar de Jesus Cristo, sem nos desviarmos por caminhos tortuosos. Deus nos ajude a cumprir esta tarefa. Amém. Convido para nós ouvirmos o próximo hino da nossa celebração. Vamos nós trabalhar. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, nosso mestre seguir no caminho dos céus, e no seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazendo que Cristo ordenar, no labor com fervor, a servir a Jesus, com firmeza e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar e os famintos fartar, para as montes os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação por seu sangue nos dá. No amor com fervor, a servir a Jesus, com firmeza e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, aos perdidos dizer que de Deus hoje mesmo perdão podem ter. Quem buscar ao Senhor redimido será, pois Jesus salvação para sempre nos dá. No amor com fervor, a servir a Jesus, com firmeza e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa da glória nos dá lá nos céus. A mansão dos fiéis sempre eterna será, pois Jesus salvação graciosa nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com firmeza e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. E convido a nós todos, a você, a confessar junto comigo a fé que nós temos em Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, através das palavras do credo apostólico. E dizendo o credo apostólico, nós queremos hoje dizer: eu vou ser fiel a Deus, vou permanecer fiel à Sagrada Escritura. Não vou me deixar levar por falsas doutrinas, ideologias, filosofias. Juntos dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,
padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, à comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Vamos nos dirigir a Deus em oração. Eu faço a oração e após a oração que irei fazer, convido você a orar junto comigo o Pai Nosso. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por estes textos do Evangelho de Mateus e de 2 Pedro que chegam ao nosso coração. Testemunham da divindade de teu Filho. Dizem que Ele é o Cristo, que é teu Filho, o Salvador, que deveria vir a este mundo. E querem nos ensinar as palavras de 2 Pedro, que devemos permanecer fiéis a esta confissão de fé da Sagrada Escritura e acreditar de coração que teu Filho é o nosso Salvador, que aquele ser humano que tinha por nome Jesus, que andou entre nós como um ser humano, era de fato o teu Filho e nosso Salvador. Mantém-nos firmes nesta fé e não permites que nos desviemos. Nesta semana que passou, nós também lembramos um ano da primeira chuva intensa que atingiu a nossa cidade de Petrópolis e que causou tanta destruição e ceifou tantas vidas. Nós queremos dirigir a Ti a nossa oração e pedir por aqueles que ainda choram a dor da saudade, para que Tu consoles o coração daqueles que estão entristecidos e desesperança, através da ressurreição de Cristo e da promessa de vida eterna junto a Ti. Ajuda também a que nós possamos a cada ano desenvolver novas técnicas de prevenir-nos, de estarmos atentos para que, se vier uma nova chuva torrencial, nós possamos estar já prevenidos e não haver tantas perdas. Assim, ó Deus, nós queremos também pedir-te que em meio às aflições deste mundo, Tu nos dês sempre a força para lutar, Tu nos dês sempre a coragem para reconstruir, seguir adiante, pois contigo podemos tudo enfrentar, sem Ti nada podemos. Assim, ó Deus, guarda-nos em Teu amor e ajuda-nos. É em nome de Teu Filho Jesus Cristo que nós oramos. Ele que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E encerro esta celebração invocando sobre cada um a bênção de Deus. Eu peço que o Senhor nosso Deus vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós
levante a sua face e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos o último hino da nossa celebração de hoje, o Profeta. Antes que te formasses dentro do seio da tua mãe, antes que tu nascesses, te conhecia e te consagrei para ser meu profeta entre as nações. Eu te escolhi, irás onde enviar-te, o que te mando proclamarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz arde em meu peito. Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz arde em meu peito. Não temas arriscar-te, porque contigo eu estarei. Não temas anunciar que em tua boca eu falarei. Entrego-te, meu povo vai arrancar e derrubar, para edificares, destruirás e plantarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz arde em meu peito. Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz arde em meu peito.